Hoje relembramos a trajetória da cardiologista americana, doutora Helen Brooke Towson, que fundou a cardiologia pediátrica e foi creditada por desenvolver um procedimento que prolongaria a vida de crianças nascidas com uma doença rara no coração. Doutora Helen nasceu em Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos, no dia 24 de maio de 1898, filha de Frank Wiley Towson, um conhecido economista e professor da Universidade de Harvard, e Edith Thomas Guild, uma das primeiras mulheres a estudar no Radcliffe College. A infância de Helen foi marcada por várias dificuldades, incluindo a dislexia e a trágica morte de sua mãe de tuberculose quando Helen tinha apenas 11 anos. Superando a dislexia, Helen se destacou no ensino superior, graduando-se na Escola para Meninas de Cambridge em 1917. Por influência de seu avô, que era médico, interessou-se pelo estudo da biologia e zoologia e, consequentemente, veio o desejo de se tornar médica. Na década de 20, as mulheres não eram aceitas facilmente nas escolas de medicina. Mas, com muita determinação nos seus objetivos, Helen conseguiu ser aceita na Escola de Medicina da Universidade Johns Hopkins, onde se formou em 1927. Sempre interessada por pesquisas na área da cardiologia e pediatria, em 1930, Helen foi nomeada chefe da Clínica de Cardiopediatria do Hospital Johns Hopkins, onde trabalhou até se aposentar em 1963. A doutora Helen sofria de hipoacusia, ou seja, perda auditiva, e isso limitava sua capacidade para auscultar os sopros cardíacos dos seus pacientes. Então, para superar essa deficiência, ela desenvolveu aptidões táteis de palpação e de leitura labial. Além disso, aprofundou seus estudos em radioscopia e radiologia cardíacas. A doutora Helen comparava os dados que obtinha com esses exames com os dados provenientes de suas observações de um grande número de corações que vinham de autópsias. Assim, ela conseguiu reconhecer e compreender as características da estrutura anormal de qualquer que fosse a malformação cardíaca congênita. Ela tornou-se, portanto, a maior especialista neste assunto e possibilitou o diagnóstico de cardiopatias congênitas, até mesmo para clínicos não especializados em cardiologia. No ano de 1941, a doutora Helen sugeriu ao cirurgião Alfred Blalock e ao assistente cirúrgico Vivian Thomas, que eram seus colegas no Hopkins, a ideia de um procedimento cirúrgico em crianças para corrigir o defeito cardíaco congênito causador da síndrome do bebê azul, ou tetralogia de Fallot. Em novembro de 1944, a doutora Helen e o Dr. Alfred realizaram pela primeira vez esse novo procedimento em uma criança com hipoxemia, ou seja, baixa concentração de oxigênio no sangue arterial. Posteriormente, eles repetiram com sucesso em mais 2 pacientes. Esses importantes resultados foram publicados no Journal of the American Medical Association. A técnica foi batizada de Blalock-Thomas-Towson e logo foi utilizada em todo o mundo. Esse procedimento foi importantíssimo, inclusive porque conduziu os primeiros estágios da cirurgia de coração aberto. Foi a doutora Helen que descobriu a causa da condição fatal da síndrome do bebê azul, um defeito que impede o coração de receber oxigênio suficiente. Esse termo bebê azul se refere à cor azul arroxeada na pele dos bebês. E é importante ressaltar que a doutora Helen foi a pioneira no uso simultâneo de raio-x e de fluoroscopia para examinar as mudanças no coração e nos pulmões de um bebê de forma minimamente invasiva. Atualmente, a cada 3.600 nascimentos, uma criança tem essa doença. E isso corresponde a 3,5% dos casos de cardiopatias congênitas. Doutora Helen Towson continuou sua pesquisa sobre defeitos congênitos cardíacos e publicou seu importante livro intitulado Malformações Congênitas do Coração em 1947. Este livro é considerado uma obra-prima pela profundidade das análises, pelo volume de informações e pela clareza de raciocínio. Uma nova edição em 2 volumes foi publicada em 1960 com as mesmas características. Em 1959, a doutora Helen atingiu o mais alto grau da carreira acadêmica na Universidade Johns Hopkins, sendo uma das primeiras mulheres a alcançar este status.
Em 1965, ela foi conduzida ao cargo de presidente da Associação Americana de Cardiologia. Depois de se aposentar do Hospital Johns Hopkins em 1963, Helen continuou a ensinar, pesquisar e dar palestras. Quando soube dos efeitos prejudiciais da droga talidomida em recém-nascidos, ela testemunhou perante o Congresso americano em 1967, levando à proibição desta droga nos Estados Unidos e na Europa. Quando se tornou completamente surda em seus últimos anos de vida, Helen aprendeu o uso da leitura labial para se comunicar com os pacientes e usou os dedos em vez de um estetoscópio para sentir o ritmo dos batimentos cardíacos. Doutora Helen faleceu em 21 de maio de 1986, aos 87 anos, em um trágico acidente de carro. Durante toda a sua vida, Helen foi desencorajada e às vezes impedida de insistir nas suas ambições profissionais e acadêmicas, simplesmente porque era mulher. Mesmo assim, ela nunca sucumbiu às baixas expectativas que os outros depositavam nela. Em vez disso, ela lutou para chegar ao topo de sua área médica com paixão, perseverança e bravura. Como fundadora da cardiologia pediátrica, as inovações cirúrgicas da doutora Helen continuam a salvar e a prolongar a vida de bebês em todo o mundo.